Olá, telespectadores da TV Suprem. Esse é mais um Papo Suprem. E hoje recebemos um convidado muito interessante aqui que vai conversar conosco sobre algo que é do maior interesse para quem acompanha a nossa programação e divide nossos valores de busca de paz, de um mundo melhor. Hoje a gente vai conversar sobre comunicação não violenta com Sven Fröhlich. Sven, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sven, nossos telespectadores estão bastante interessados e é realmente um tema que cativa muito a gente, a comunicação não violenta. O que exatamente é isso? Para mim, a falar a verdade, é a transformação de uma briga numa dança. Uma coisa bonita, uma coisa alegre. Aí a gente se pergunta o que é a diferença entre uma briga e uma dança. Eu acho que a grande diferença é a conexão entre as pessoas. Quando a gente briga, não tem conexão nenhuma. E quando não tem conexão, não tem comunicação. Não posso mandar nenhuma mensagem, não posso receber nenhuma mensagem. Ao contrário, quando a gente dança, tem uma conexão muito boa com outra pessoa, muito sutil. É uma coisa alegre, divertido. Então, é essa transformação. E este processo da comunicação não violenta, a gente só pode entender se a gente entende esta importância da conexão. A importância da conexão para o ser humano. Como o Erich Fromm, um grande filósofo, fala que o pior medo do ser humano é o medo de ser separado dos outros, o medo de ser excluído. E a gente faz tudo para ter alguma conexão com os outros. Uma coisa que eu me lembro, eu vou confessar aqui que eu fiz o curso de comunicação não violenta e foi uma coisa que de fato impactou muito fortemente para mim. Mas você comentou sobre a questão da conexão. Eu me lembro que um pilar muito importante que foi trazido naquele momento é a questão da empatia. Né? O que exatamente é a empatia? Porque a gente às vezes usa essa palavra com um significado, sabendo que é uma coisa positiva, mas a gente sabe também que existe a simpatia. Como é que funciona mais ou menos criar essa conexão? Eu acho que tem dois aspectos muito importantes. A primeira, para mim, é a escuta empática. No dia a dia, como escuto o outro? Aí entra a simpatia. Eu acho que muitas vezes a gente não escuta o outro. Em vez de escutar, a gente já está pensando numa resposta. A gente quer aconselhar, a gente quer consertar o problema. Então, em primeiro lugar, empatia é estar realmente presente para o outro. Deixar a história do outro entrar. Sair da minha casa e acompanhar você um pouco na sua casa. E isso pode ser muito libertador, ser ouvido de uma pessoa. E às vezes eu acho que, de fato, tudo que as pessoas querem, na verdade, é de fato serem ouvidas, né? Quem vai resolver as questões da vida delas são elas, né? Então, muitas vezes, acho que é de fato, né? Às vezes, com a melhor das intenções, que é a intenção de trazer um conselho, no fundo, a gente não está escutando. Eu pessoalmente não gosto de conselhos. E eu percebo também, o que mais me ajuda realmente é quando eu recebo uma escuta empática. Eu tenho uma amiga empática, a gente chama, é uma prática na CNV, tentar procurar uma pessoa que você encontra de vez em quando para receber uma escuta. Eu percebo como esta escuta dela me ajudou a resolver meus problemas. Só esta presença pura, atenção plena. Eu me perguntei muitas vezes, por que é isso? E aí eu percebi que, talvez, muitas vezes, é a primeira vez que eu me escuto sem julgamento. Quando o outro me escuta sem julgamento. Então, eu me percebo sem julgamento quando recebo essa empatia. Isso é muito poderoso. É talvez quase uma coisa próxima à psicanálise, por exemplo, né? Que é, a partir do momento que a gente formula tudo aquilo que está ainda talvez não maduro dentro dos nossos sentimentos e que a gente consegue expor isso a alguém, a gente consegue compreender também o que está se passando dentro. Compreender a mim mesmo, esclarecer e mergulhar mais profundo. Essa é a minha experiência quando recebo esta presença com o outro. Interessante. E para os nossos telespectadores terem uma referência, também acredito que muitos aqui vão querer buscar várias fontes para poderem
beber dessa valiosa técnica. Você pode contar um pouco da história, de onde que surge, como é que nasceu a comunicação não violenta? Porque até o nome já provoca muito a gente, né? A gente se questiona, mas espera aí, então eu me comunico de forma violenta? O criador da comunicação não violenta é o Marshall Rosenberg, um americano, psicólogo, e ele estava procurando um caminho desde a infância, né? Ele conta muito como foi a infância dele, tinha muita violência. Eles mudaram para Detroit numa época quando tinha muitos conflitos raciais. Aí ele conta uma história quando a família estava travada, trancada na casa, tinha muita luta na rua, morreram 40 pessoas, então uma coisa terrível, né? E também ele, sendo judeu, sofreu de bastante discriminação, né, na escola. E ao mesmo tempo, ele conta, ele teve uma experiência de muita compaixão dentro da família. Ele conta muitas vezes a história de seu tio cuidando da avó, que estava paralisada. Ele cuidava dela cada dia, entrou na casa dela com uma alegria e fez isso com uma felicidade. E ele, desde criança, se perguntou por que algumas pessoas só querem machucar os outros e outros conseguem conectar com a natureza compassiva e têm vontade de contribuir para a vida dos outros, né? Então, isso foi a pergunta inicial do caminho dele. Aí depois ele estudou psicologia, abriu uma clínica, um consultório, né? Trabalhou como terapeuta. E ele conta muito que tinha muitos pacientes depressivas, mulheres depressivas. E ele percebeu, ele podia dar um antidepressivo, podia, né, para ajudar elas, mas ele não queria. E ele percebeu que mais ajudava essas mulheres era a empatia. Era a escuta empática, quando elas podiam expressar a dor, o sofrimento delas. Aí, aos poucos, ele não conseguiu mais se identificar com esse papel do terapeuta, porque ele acha que o problema é em outro lugar. Aí ele começou a procurar outros caminhos, desenvolver um método que ajuda as pessoas a entrar com a natureza compassiva de si mesmo e também com os outros. Isso também acho que é bem a ideia principal da CNV. Encontrar este caminho de novo, de conectar compassivamente com você e você comigo. O que precisamos para isso poder acontecer? Nick, no fundo, é a única forma da gente não estar separado, segregado. Né? Se a gente pensa hoje em dia como ali nos anos 60, isso não mudou muito, né? A depressão é o grande mal do século, né? No século XIX era as histerias, né? A opressão muito forte. Nesse século XX e ainda no nosso XXI, tem esse elemento de depressão muito forte, né? E, de fato, é muito interessante, porque se a gente pensar a conexão como um elemento mais primeiro de significado do ser, né, não há possibilidade de cura fora disso. Né? Não há como pensar uma cura para um mal tão abrangente fora, de fato, de um profundo processo de conexão. Né? Mas muito interessante esse pano de fundo terapêutico mesmo, porque a gente imagina muito... Eu me lembro quando fui fazer o curso a primeira vez, a comunicação não violenta como algo já para a gente mediar conflitos, como algo para a gente talvez ser um mediador de paz, por exemplo, né? Já pensando aqui numa circunstância bastante externa ao dia a dia da maioria das pessoas, né? Mas a comunicação não violenta é algo que a gente, de fato, pode aplicar, talvez do café da manhã até a hora de dormir, né? No nosso dia a dia mais comum e rotineiro, né? Eu posso dizer, para mim, virou uma bússola para a minha vida, como me coloco no mundo, né? E como quero me relacionar com os outros, né? Isso mesmo. Isso é muito interessante, se a gente pensar na questão das relações familiares, por exemplo, né? A gente... No nosso meio de circulação de vida, tem uma máxima muito de não reprimir a si mesmo, né? Do famoso falar o que pensa, né? Mas falar o que pensa é uma coisa, né? E o como falar o que se pensa. Acho que talvez essa seja a grande chave da gente conseguir
trabalhar internamente esse não reprimir o processo interno que precisa ser exteriorizado, né? Senão o conflito entra, se manifesta no corpo, né? Inevitavelmente, mas como fazer ele não ser simplesmente jogado para o outro? Um pilar muito importante na CNV é a expressão autêntica. Aí a pergunta é o que é autêntico? É autêntico, honesto, quando eu falo para você que eu penso sobre você, que eu acho que você é um folgado, você é um idiota, ou isso, meus julgamentos, acho que isso não vai ajudar muito, não vai conectar a gente muito se a gente fala assim. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é, uma muralha que ela vai criar. Vai criar um muro e vai parar a conversa, vamos entrar no ping-pong e cada um tentando, mostrando que o outro é pior, né? Como funciona normalmente. Então é importante na CNV a questão da vulnerabilidade, ser verdadeiro, mas não no sentido de falar meus pensamentos para você. Ser verdadeiro falando para você o que eu sinto verdadeiramente quando você faz alguma coisa, no meu coração. Qual é o meu sentimento, qual é a minha necessidade. Por exemplo, você chegar atrasado numa reunião. Aí uma forma é falar, como você pode, de novo, você chegar atrasado, você não é sério, né? Julgamento. A outra forma é olhar dentro para mim o que realmente está acontecendo dentro de mim quando você chega atrasado. Aí eu percebo, nossa, estou nervoso. Estou ansioso quando as pessoas não estão todos na reunião. Porque para mim é importante a conexão dentro da equipe. Aí eu falaria isso para você, eu vou compartilhar como estou sinceramente para você. Olha, você chegou às 10h20, a gente combinou 10 horas. Eu fico muito ansioso quando não tem todo mundo aqui na reunião. Porque para mim é importante, né? Essa conexão na equipe. Como é isso para você? Isso para um alemão morando no Brasil, então, deve ser dificílimo, né? Não sei. Talvez tenha na Alemanha também. Mas fique aí, nós já retornamos para o segundo bloco da nossa entrevista aqui com Sven Fröhlich, onde a gente vai ver exatamente, partindo, por exemplo, desse caso, a comunicação não violenta aplicada. Fique conosco. Olá, telespectadores da TV Suprem. Estamos aqui com Sven Fröhlich numa conversa muito interessante sobre comunicação não violenta. No primeiro bloco, situamos um pouquinho o contexto e agora a gente vai vivenciar aqui em frente a vocês duas formas de encarar uma situação que é bastante rotineira, né? Por exemplo, um conflito no trabalho. Conflitos que muitas vezes a gente enxerga como um problema em si, então, na verdade, em muitos casos são ferramentas de transformação de uma situação, né? Mas a gente estava aqui situando a vocês a forma, por exemplo, em que a gente pode se referir a essas necessidades, né? Então, vamos exemplificar, Sven? Como é que poderia ser, por exemplo? A gente estava comentando aqui a situação, talvez um pouco comum no Brasil, de atrasos em reunião, né? Eu vou ser, então, o chefe e você pode ser... Acho que é meio inverso. Vamos inverter? Vamos inverter. Então, eu vou chegar atrasado na reunião. Pronto. Okay. Então, cheguei atrasado. Oi, Marcos, tudo bem? Tudo bem. Desculpa que eu perdi um pouco a hora. Tem muita correria neste momento? Muita correria. Demorei a sair de casa, aí não consegui. Atrasei. Eu gostaria de compartilhar com você que a gente marcou 10 horas, agora são 10h20, que eu fico um pouco ansioso com isso. Porque para mim é muito importante aproveitar o tempo, né, que a gente tem para a reunião. E também tem outras pessoas que a gente tem essa conexão juntos, esse tempo juntos quando a gente se reúne. Então eu fico um pouco nervoso quando alguém falta. E como é isso para você? Eu queria ter me organizado melhor, mas eu acho que eu não me planejei bem. E é um pouco difícil neste momento. Precisa um apoio? A gente pode ajudar um pouco nisso? Eu não sei, mas eu vou
eu vou corrigir isso. Então, parece que para você também é importante este momento junto e você quer também estar aqui com a gente no horário. Ah, legal, fico feliz que você também quer muito isso. E vamos ver e vamos tentar. Né? Talvez, não sei, se te ajuda a mandar um SMS antes, ou você pode mandar um SMS como está, se você tem um imprevisto, o que você acha? Eu vou, vamos me comprometer a fazer isso. Ok, te agradeço. Qual que seria a forma da gente ver esse tipo de conflito? Que agora a gente conseguiu ver de uma forma tranquila e que poderia acontecer de uma forma completamente diferente. Né? É interessante aqui porque as duas partes falaram o que pensavam, né? Falaram como se sentiam, e acho que a gente pôde sentir um conflito se encaminhando para uma solução. E o mais importante é também que eu não acho que você faz algo errado. Essa é uma das ideias principais na comunicação não violenta. Não tem errado. Não houve julgamento. Não tem, e não tem culpa. Tem uma necessidade minha que não está sendo atendida nesse momento e que eu quero compartilhar com você. E ao mesmo tempo tem uma curiosidade, qual é a sua necessidade que você atendeu neste momento, porque você chegou depois do tempo combinado. Deve ter alguma necessidade. E isso é fundamental na CNV, né? Esta postura, que tudo que a gente faz é para atender uma necessidade. É aquilo que, inclusive, muitas tradições religiosas e espirituais colocam, né? Todo ato que provoca dor, inclusive, no fundo é um chamado por amor. Né? Até mesmo um crime, na maioria dos casos, é um pedido de socorro. Né? Quanto mais, então, uma pequena questão conflituosa no dia a dia. Né? Mas se a gente pensar assim, as formas como as coisas podem ser ditas, acho que essa é a grande riqueza, né, da CNV. Eu fiquei aqui pensando, imaginando um outro exemplo que a gente poderia trabalhar, talvez como ocorre o diálogo normalmente e como de fato ele poderia acontecer. Né? Por exemplo, um diálogo que seja entre duas partes em uma relação, um casal, por exemplo. Né? Eu vou então ser o chato nesse momento, tá? Okay. Vou reclamar de você. Okay. E aí depois você me mostra como é que poderia ser diferente. Okay. Acho que é uma situação que nossos telespectadores... Vamos fazer duas partes, uma vez uma discussão normal e depois como Exatamente. Isso pode... Ok. Exatamente. Tá, vamos. Então, vamos lá. Poxa, Sven, de novo você não arrumou suas coisas, cara? Toda vez eu falo isso pra você. Você só reclama, né? A única coisa que você faz é criticando. Eu sempre falo numa boa com você. Numa boa, isso. Aí agora eu tenho que falar de novo. Toda vez eu falo a mesma coisa pra você. Parece que você não me escuta. O bonzinho, né? Que sempre faz as coisas. Eu acho que só os outros não fazem. E o lixo que ainda está aqui. Né? Pois é, você não tá vendo todas as outras coisas que eu tô fazendo. Porque eu não fico falando tudo que eu faço. Né? Eu também não, né? Você só está criticando, aí perde toda a vontade de fazer algo aqui. Acho que esse é um exemplo que a maioria das pessoas já vivenciou. Né? Já terminou a conversa. Só quero mostrar que você está errado. Né? Exatamente. Acho que isso é o ping-pong que acontece no dia a dia. O foco é o erro do outro. E cada um quer convencer que o outro está errado. E procurando argumentos para mostrar, não, você está errado, não, você está errado. Aí a gente não sai disso. E quem é que está certo? Né? Vamos inverter agora os papéis? Ok. Não, pode ser a mesma coisa, transformando em outra reação. O que você acha? Vamos fazer isso, então. Ok. Eu vou tentar, vamos ver se eu aprendi alguma coisa no curso. Não, você pode me criticar, eu vou tentar reagir de outra forma. Que tal? Então pronto, vamos fazer isso. Bem improvisado. Poxa, Sven, você de novo não arrumou suas coisas? Então, você está bem irritado com essa situação quando a casa não está arrumada, é isso? Eu estou muito chateado com isso, porque eu gosto de um lugar arrumado. É muito importante para você ter uma ordem aqui em casa. Para mim e a gente conversou, e aí eu não sei o que eu vou fazer. E quando a gente conversa, você quer que as coisas aconteçam? Com certeza, porque a gente, pelo menos eu entendi que a gente chegou num acordo. E aí é importante o comprometimento com o acordo. Para mim também é importante
que é quando a gente tem um combinado, um acordo que vai acontecer. Ao mesmo tempo, percebo que não funciona bem comigo, assim, esta coisa da arrumar a cozinha. Eu percebo quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, estou muito cansado e não tenho vontade de fazer nada. Eu preciso um pouco de mais flexibilidade, preciso um tempo para descansar, para ter paz. Mas eu acho importante que cada um faz uma parte na casa. Aí gostaria de checar com você se a gente pode fazer diferente. Por exemplo, eu vou cortar a grama no final de semana, alguma coisa. Não sei como você se sente com isso. Eu me sinto bem melhor, porque eu não quero fazer tudo sozinho e as coisas que a gente combina, que eu me comprometo, eu quero cumprir também feliz de estar fazendo. Aí eu confesso, especialmente esta parte da cozinha, eu não gosto nada. Então é uma coisa que é um trabalho que eu acho muito chato. Então se a gente pode, né, dividir as tarefas um pouco diferente, por exemplo, eu gosto de sair com a cachorra. E eu sei que você às vezes não tem tanta vontade. Até tirar o cocôzinho, assim, para mim não tem problema, eu posso fazer isso. Se você cuida da cozinha, seria uma possibilidade. Então vamos tentar essa forma de organização e cada um faz mais aquilo leve? que já bom, tem afinidade. Feliz. Ótimo. Duas formas completamente diferentes de dialogar, né? Claro que eu imagino que deve ser um desafio muito grande, né? Imagino não, eu vivenciei um pouco já. Porque aqui a gente está dialogando como duas pessoas que já têm alguma familiaridade. Tem uma história, né? Com a comunicação não violenta. Mas a partir do momento que a gente aplica isso a pessoas que não têm nenhum contato, que nunca perceberam essa forma de se comunicar, na qual a gente expõe exatamente a vulnerabilidade, né? A gente não coloca aquela muralha, isso tem um impacto muito forte também, né? O grande desafio para mim é não entrar no automático, né? Quando você faz uma coisa que eu não gosto, não concordo, facilmente começo a julgar você. Aí eu começo a sentir raiva, vontade de atacar, e eu quero mudar você. E isso cria essa distância, essa resistência. Aí nesse momento me ajuda muito a usar essa irritação como um despertador, que me mostrou, para um momento. Alguma coisa estou precisando, uma necessidade minha está chamando a atenção e tentar procurar qual é a minha necessidade não entendida, em vez de julgar você. Aí eu percebo, quando eu conecto com a minha necessidade, eu entro num lugar onde fico mais calmo, onde tenho uma escolha, num lugar da minha vulnerabilidade, que é mais fácil para você conectar com isso do que se eu falo meu julgamento sobre você. Até porque então, todo mundo tem uma autoimagem de si, que a maioria das vezes não vai estar de acordo com o julgamento externo, né? Isso foi uma grande coisa que eu percebi praticando a CNV, que me ajudou muito, é a autocompaixão. Percebi o quanto eu me estou julgando, né? Este que a gente chama o juiz interno falando, você está errado, como você pode fazer isso? E começar a receber esta voz interna com empatia. Aí a gente percebe que esta voz também representa uma necessidade. Né? E acolhendo isso, eu estou saindo deste tribunal interno e entro numa energia da vida positiva, de compaixão. De transformação? De transformação, Interessante. Isso. E qual foi, Sven, fazendo talvez até um pequeno depoimento para os nossos telespectadores, qual foi o momento em que você pôde perceber, assim, na sua vida, quando você sentiu, falou assim, cara, isso funciona? Qual foi esse momento, assim, você guardou, assim, ou um momento mais desafiante, que você gostaria talvez de compartilhar? Acho que a situação mais desafiante é a transformação da relação com minha ex-esposa, que foi um momento desafiante na minha vida, com muita emoção. E como a gente conseguiu isso, sem guerra, transformar nosso casamento numa amizade. Eu percebi, uau, aí a CNV me ajudou muito. Muito a lidar com meus processos internos,
de não entrar numa autodefesa e por causa da dor, eu começo a julgar ela porque eu não quero conectar com esta dor que eu sinto, né? E acolher esta dor que eu sinto, né, também, em vez de julgar ela. Perceber, eu posso amar esta pessoa sem ser casado. É um grande gancho, uma grande coisa de, nossa, não é isso. Foi o grande medo e agora vamos separar uma pessoa que eu compartilhei minha vida há 10, 15 anos, não quero isso. Ao mesmo tempo percebo que alguma coisa não funciona mais, né? E foi muito libertador, mas podemos ser amigos. Buscar uma ressignificação. E posso amar, esta necessidade de amor não depende do casamento. É só um caminho é o casamento, outro caminho, né, não depende disso. E foi muito legal, porque a gente separou, eu mudei de casa, e depois de ter mudado de casa, a gente fez férias juntos. Todo mundo com os filhos. E foi muito bom ver que isso é possível. E eu acho que foi possível para mim, da minha parte, por causa da CNV, que consegui lidar com esses processos internos das emoções fortes. Sobretudo quando tem seres pequenos, tenros ali nascendo, crescendo, que são os filhos, né? Que tantas vezes ficam presos nesse fogo cruzado, às vezes entre pais, que no fundo ainda se amam, mas procuram cada um da sua forma encaixar o outro num modelo idealizado em que o outro não cabe, né? Que o outro é muito maior. Mas, infelizmente, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queria te agradecer mais uma vez, Sven. Eu te agradeço pelo convite. Pela presença. Se quiser dar uma última palavra aos nossos telespectadores. Ok. Eu acho que talvez uma mensagem que para mim a CNV traz é tentar enxergar sempre a beleza dentro de nós e dentro do outro. E essa beleza é a necessidade que o outro tem, fazendo o que ele faz, e eu também fazendo o que eu faço. E aí a vida fica mais leve e mais gostosa, né? Percebendo o ser humano em todos. Acho que isso para mim seria a mensagem principal. Que não é nada novo, né? Acho que é uma coisa que a gente conhece de outros caminhos religiosos, né? Mas para mim a ideia principal é isso. Mas aqui, então, com uma técnica da gente poder aprender um pouco mais a como chegar nesse ideal de conexão. Muito obrigado. Esse foi mais um Papo Suprem. Fique com a gente.